Graça e paz a todos meus amados e amadas irmãs, da parte do Senhor Jesus. Tema desta mensagem: a pandemia de José. Nós passamos agora há pouco por um período muito difícil, onde uma pandemia ela separou famílias, onde a pandemia encerrou empregos, encerrou empresas. Muitas pessoas passaram e ainda passam por uma dificuldade na vida por causa da pandemia. Famílias foram desfeitas, o lazer foi suprimido, a saúde foi abalada, a vida sentimental por vezes também foi abalada. Nós sabemos que tudo isso passou, foi um tempo em nossa vida. Mas há pessoas que ainda sentem o que aconteceu. Todos os dias elas pensam naquilo, todos os dias elas têm um comentário a respeito da dificuldade que passaram. Mas vamos ler o que está escrito lá no livro de Gênesis a respeito da pandemia, entre aspas, que José passou. No capítulo 37, versículo 24, diz o seguinte: e tomaram-no, José, e lançaram-o na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Aí está o primeiro livramento da parte do Senhor. Glória a Deus. A cova estava vazia, não havia água nesta cova onde José foi lançado. No versículo 28, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, glória a Deus, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Segundo livramento. Veja só, os midianitas tiraram José da cova. Ele não conseguiria, por meios próprios, sair da cova onde os irmãos os haviam jogado. Versículo 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Olha só onde Deus colocou José, mesmo naquele martírio, mesmo ele sendo vendido, colocou junto do quem? Oficial de Faraó, capitão da guarda. Não colocou José em qualquer lugar, mas colocou ao lado do capitão da guarda um oficial de Faraó. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1, fala o seguinte: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. Amém? Capítulo 39, versículos 7 e 8. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Olha só por onde José andou, havia problema, havia dificuldade na vida dele. Quase morto, jogado numa cova, foi vendido. Quando esteve lá na casa do oficial da guarda, o capitão da guarda de Faraó, foi acusado de ser estuprador, voltou novamente para a cadeia, colocaram ele ali na casa do cárcere. Tudo isso aconteceu a José. O que está se passando na tua vida hoje? A pandemia te tirou o emprego? As portas se fecharam? Você já falou aquela famosa frase: estou no fundo do poço? Sua situação está difícil, mais do que a de José? Você tem dito: só Deus em minha vida? Vamos ver o que está escrito no livro de Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Quem era Faraó? Faraó era o manda-chuva lá no Egito. Ele mandava, ele desmandava, ele mandava matar, ele mandava soltar, ele fazia o que queria. Mas olha o que é que ele viu em José. Olha o que ele viu. Acharíamos um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? Ora, se o próprio inimigo de José viu nele
que nele havia o Espírito de Deus, aí já nós sabemos porque houveram todos esses livramentos no caminhar de José. Deus estava com ele, por quê? Porque nele havia o Espírito de Deus. Quando nós temos o Espírito de Deus, não importa a dificuldade, não importa o cárcere, não importa o vale, não importa o deserto, não importa a escassez. Nós sabemos que haverá livramento, nós sabemos que haverá prosperidade, nós sabemos que o Espírito de Deus é conosco, como esteve com José. Por isso, o que aconteceu com José? José tornou-se o governador do Egito, indicado pelo próprio Faraó. Glória a Deus. O teu inimigo, o teu adversário, ele vai declarar, ele vai ver que em você é o Espírito de Deus. Então, tenha bom ânimo, seja forte, você mostrará com certeza a todos que têm coragem diante de toda a situação que acontece com você, porque você tem o Espírito de Deus, ele faz morada em você. Glória a Deus. José tornou-se, e todos sabem dessa pregação, você escuta um dia, uma noite, um domingo, uma sexta, uma quinta, sempre estão pregando o que aconteceu com José do Egito, mas lembre-se, tudo o que aconteceu com ele suportou, ele perseverou, porque o Espírito de Deus era com ele. Amém? Não permita, meu amado, minha amada, que ninguém destrua seus sonhos. José teve sonhos, e pode ter certeza, você sabe, não foram sonhos pequenos, foram sonhos grandes. Lembre-se que todos os sonhos de José aconteceram, foram realizados. Até mesmo aqueles sonhos que ele interpretou para Faraó. Glória a Deus. Quando há o Espírito de Deus em você, quando você permanece, quando você persevera, quando você crê, quando você está em Deus, pode ter certeza, haverá livramento, haverá prosperidade e tudo ocorrerá conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Não permita que ninguém destrua seu sonho. Não aceite palavra de derrota na sua vida, de maneira nenhuma. Se necessário for para você vencer, o muro de Jericó cairá novamente. O mar vermelho novamente se abrirá. A fornalha será novamente aquecida 7 vezes. E a boca do leão, com certeza, será fechada. Creia no Deus do impossível. Ele é contigo. Amém? Um forte abraço a todos.